A gente começa o Correio Debate de hoje fazendo um sobrevoo por Mangabeira, o bairro mais populoso de João Pessoa. As imagens aéreas foram cedidas por Tássio Souza. Hoje é dia de comemorar o aniversário de Mangabeira, mas isso é assunto para daqui a pouco no Correio Debate, porque a gente vai falar também de outros temas durante todo o programa. Vamos começar por Souza. Lá em Souza, nós temos a decisão do prefeito Fábio Taironi, anunciada esta semana, de que vai reabrir o comércio. Vamos direto da zona rural, da zona sul de João Pessoa, a gente vai direto para o Alto Sertão. A gente vai falar com Jackson Queiroga, que está em Souza. Amanhã, a partir de amanhã, o comércio volta a funcionar. Daqui a pouquinho a gente volta. Tivemos aqui um problema pequenininho com a conexão da internet. Enquanto isso, a Assembleia Legislativa aprovou, no final na sessão de ontem, mais 4 decretos de calamidade pública. Dessa vez foram de Bom Sucesso, Cacerengue, no Sertão, Cuitegi e Sertãozinho, no Brejo. Em nenhum desses municípios tem casos notificados do novo coronavírus. No dia 15 de abril, a Assembleia já havia homologado 164 decretos de calamidade, incluindo Campina Grande, onde já há registro de 24 casos. Depois, a Assembleia aprovou mais 45 decretos, que incluiu João Pessoa, que tem 230 casos confirmados. Também ontem, a Assembleia anunciou a formação de uma comissão de deputados que vai acompanhar os gastos dos municípios que decretaram calamidade. O caso de Aroeiras, que passou por uma operação hoje pela manhã, chama a atenção por alguns detalhes. A compra dos 7 mil livros foi pela Secretaria Municipal de Saúde, ao custo de R$ 39,00 por livro. A Prefeitura gastou mais de 279 mil só nesta compra, sem qualquer concorrência pública. No início do ano, já havia comprado 317 mil livros ao mesmo fornecedor. Segundo o último censo escolar do IDEB, em 2017, Aroeiras tinha 4.914 matriculados em toda a rede municipal, incluindo desde as creches até alunos da educação especial. Ou seja, sobrariam quase 3 mil livros dessa compra. O município tem pouco mais de 19 mil habitantes. Com esses livros, daria para fazer uma distribuição com mais de 1/3 de toda a sua população. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, a Polícia Federal fez essa busca e a apreensão lá em Aroeiras. A Operação Alquimia combate irregularidades na Secretaria de Saúde do município de Aroeiras. As investigações apontam superfaturamento e utilização indevida do decreto de calamidade para compra de livros sobre o coronavírus sem licitação. A coletiva reuniu representantes de 3 instituições que explicaram a Operação Alquimia, deflagrada hoje pela manhã com o objetivo de combater o desvio de recursos públicos na Prefeitura de Aroeiras. 3 mandados foram cumpridos na empresa e na residência de um dos investigados e na sede da Prefeitura. A investigação ela tem por objeto elucidar as situações voltadas à aquisição de materiais com recursos públicos repassados pelo Ministério da Saúde, recursos esses que deveriam ser utilizados em áreas finalísticas. No caso, uma parte desses recursos era para o combate ao coronavírus, onde o governo federal e o governo do estado repassaram para o município de Aroeiras cerca de R$ 214 mil, e essa totalidade estaria sendo utilizada na aquisição de material informativo em relação ao coronavírus. São materiais que estão disponibilizados, que estão disponíveis nos portais públicos, a exemplo, o portal do próprio Ministério da Saúde, onde existem cartilhas que podem ser baixadas e circularizadas, elas por meio de WhatsApp, de e-mails, divulgá-las no próprio portal do município e, enfim, levando a informação de forma gratuita à sociedade. Esta primeira operação tem essa marca, por ser a primeira operação do Brasil com relação ao combate do coronavírus, mas ainda mais relevante do que isso é a forma com que ela foi feita e aprofundada até que os fatos chegassem à Justiça Federal. Para essa investigação, que foi feita num curto espaço de tempo, participaram no mínimo 5 órgãos parceiros. Participou a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado por intermédio do GAECO e o Tribunal de Contas. Só dessa forma, com troca de informações de todas as instituições, foi possível, em um curto espaço de tempo, levar um caso sólido à Justiça Federal.
O delegado da Polícia Federal, Antônio Glauter, explicou que a empresa contratada não se adequaria na compra por inexigibilidade. Ela pressupõe que não há competição, um fornecedor exclusivo. E não foi o que foi, a CGU não identificou isso, ou seja, o produto que foi adquirido pela prefeitura, ele é veiculado, comercializado, inclusive na internet, comércio eletrônico. Uma outra compra da prefeitura apresentou superfaturamento acima de 300%. Em outra aquisição ocorrida em janeiro, a CGU identificou um superfaturamento em apenas um dos livros de 330%, um valor altíssimo de sobrepreço. Ela está no início, seu início, pode ser que outras operações surjam nesse período agora de flexibilização das licitações e das contratações. Tanto a Polícia Federal como os demais órgãos de controle e repressão estão atentos a essas aquisições. A investigação começou após denúncias feitas pelas redes sociais. Isso chamou a atenção dos órgãos de fiscalização e de repressão à corrupção e, a partir daí, pesquisas foram realizadas em cima da empresa, da prefeitura, para verificar as contratações que foram realizadas. Então, é importante destacar que esse trabalho, ele surgiu do controle social, né? Esse controle que é feito por cada cidadão, acessando os portais de transparência, o Sagres, que é uma ferramenta excelente de pesquisa. Durante a coletiva, as instituições também foram abordadas sobre o fato da Paraíba ter mais de 200 municípios em estado de calamidade pública, o que possibilita a dispensa de licitação para algumas compras. Os procedimentos de aquisição, eles se deram por meio de inexigibilidade de licitação, inexigibilidades irregulares, tendo em vista que os materiais poderiam ser adquiridos normalmente no mercado nacional. Então, não existia fornecedor exclusivo. A Controladoria Geral da União, ela expediu aqui, no âmbito do Estado da Paraíba, um ofício circular recomendando a alimentação dos portais tempestivamente, inclusive apartando as despesas voltadas ao combate ao Covid, numa aba específica para facilitar a sua fiscalização e o seu acesso pela sociedade. A Polícia Federal também disse estar atenta aos gestores paraibanos. Em virtude desse estado de pandemia, há uma maior flexibilização para que as prefeituras possam realizar contratações. O fato de flexibilizar as contratações não significa poder fazer o que bem desejar o gestor. Por isso é que os órgãos de controle, que especialmente é materializado pela Controladoria Geral da União, o órgão de investigação, que é a Polícia Federal e o Ministério Público, estão sim monitorando já outras licitações que já foram realizadas. Nós estamos aprofundando as investigações dessas outras licitações para verificar se os indícios são realmente robustos, se houve indício de desvio de recurso público ou não. Vamos ao intervalo. Na volta, a gente mostra uma ferramenta que pode ajudar alunos a estudar por aplicativos durante esse período de quarentena. Se você ainda não conseguiu baixar o aplicativo Caixa Tem, a gente vai mostrar um passo a passo para facilitar a sua vida. O Correio Debate volta já já.